vamos fazer uma performance com o público e tarará, e uma coisa que vai ficar numa dimensão maior. É 30 minutos, mas é uma performance e tem 3 pessoas envolvidas. Né? Então a gente mudou esse plano é um bom plano também, eu acho que isso é um bom plano, mas ele tem que ser comprado por todo mundo. O que é importante, de um lado, é nós 3 sentirmos que vocês estão nessa. Assim, então, até a Mônica mandou um negócio, Ciro, gente, como é que Ciro pode viajar por 3 dias na semana anterior, que é a semana da estreia? Não pode. Entendeu? Não, foi uma coisa dele lá de viagem, que eu estou respondendo a ele agora, não sei nem qual vai ser a decisão, mas eu estou dizendo por mim assim. Não dá, porque um espetáculo, a gente tem a quantidade de técnica que tem. Que a gente tem 4 semanas, 3 semanas para estrear ele. Né? Pode ser só 30 minutos, mas tem que ser 30 minutos bom. A gente pode fazer 30 minutos mais ou menos. Né? Tem que ser em 30 minutos todo mundo esteja integrado. Como é que a gente vai amarrar esse espetáculo se uma semana antes, que é o 11, 12, 13, né? A gente estreia no dia 20, uma semana antes, um ator não vem. 3 dias seguidos. 3 dias seguidos. Na verdade, são 2, porque dia 12 né? É uma viagem. é um festival internacional do circo em Brasília e fui convidado para fazer o meu festival. Entendeu? Então assim, mas isso desestabiliza a gente. Entendo. Entendeu? Tá, entendo. Acho que tem que ser feita uma Mas como eu tô escolha. dizendo antes, tipo, Bom, então eu queria falar um pouco desse roteirinho para vocês, para todo mundo se situar um pouco melhor dentro da história. Você quer mostrar o negócio da cidade, alguma coisa? Não? Acho que joga tudo. Ai, não sei mexer. Eu fiz um projeto, eu não sei se vocês viram das cidades flutuantes, vocês viram? Você mostrou pra gente. Eu mostrei aquele Sim, dia, né? Que tem algumas imagens. Eu posso mandar isso depois para todo mundo também. Tá? Mas uma coisa, primeiro eu pedi para vocês me mandarem sugestões de nomes para o espetáculo. Não teve uma sugestão. Mas eu não sei o que é o Daqui as pessoas não entendem ainda o que é. Entendi. Tá bom, não, só tô pontuando. Depois de hoje, queria só que vocês também pensassem que a gente precisa de decidir esse nome até o final da semana. Ah, também achei que ia ser Cidades Flutuantes, tá esse nome, Cidades Flutuantes. Cidades Flutuantes. Cidades Flutuantes é o nome que a gente tem, é o nome que está no projeto. Eu tenho esse nome que eu gosto muito, que é... Eu tenho essa coisa que eu gosto também de nomes grandes, você entende? Que é pessoas olhando para pessoas que buscam a cidade onde vivem. Isso para mim me fala muito desses cidades flutuantes, né? Desse mundo contemporâneo de hoje em dia. Certo? Mas se alguém tiver alguma ideia, algum nome, por favor, mandem pra gente, tá? Porque eu acho que isso tudo vai enriquecer, ou então a gente teria esse nome Cidades Flutuantes, que é o nome que hoje em dia é o que está no projeto, certo? A pesquisa de música também, eu queria que ela tivesse contínua, né? Porque a gente ainda não tem uma trilha, isso me preocupa um pouco. Mas tudo bem, a gente está no processo, isso tudo vai sendo trazido. Mas eu queria que vocês também pensassem nessa coisa da música. Naquele dia tiveram algumas propostas, algumas coisas bem interessantes, né? Você trouxe o Júlio Cortázar, né? Mas eu acho que queria que vocês continuassem nessa pesquisa musical também, tá? Para trazer para cá qualquer referência que tenha. Você que tá com você, uma ideia, o seu Júlio. Eu tô mandando tudo pra mirar, mas eu posso copiar vocês. Eu acho legal, de repente, estar as 3 copiadas, porque aí a gente às vezes não consegue conversar. Não sabia. Eu digo coisas que eu não sei que universo é esse, de cidade que está falando, então para mim já era uma outra confusão que eu não estava entendendo nada. Como vai ser o trabalho da Miranda dentro do serviço desse trabalho, se o seu trabalho ele foi modificado, sabe? Como é que é essa função, a Ladina não está mais no solo, mas se vocês... Bom, o que a gente, na verdade, posso falar? Posso explicar? Eu vou explicar porque talvez seja mais fácil entender eu falando. Não sei, depois ela fala. Não, pode falar. O que acontece? Essa junção começou a partir da própria Mônica.
Então, assim, o que a gente vê? O meu trabalho teria um trabalho de contação de histórias que seria uma coisa íntima, aqui dentro desse espaço, né? Onde a gente estaria fazendo uma pesquisa. Qual era a função? Era desenvolver a habilidade de vocês para falar, para trabalhar com texto, para interagir como ator, né? Como contador de história, mesmo que você estivesse em tecido, numa coisa. O que a gente foi vendo, objetivamente? Que não daria tempo de fazer um trabalho com a Mônica mais avançado, tem toda essa técnica que é grande. Isso eu já entendi, Né? porque não como é que está inserido. Mas é porque eu estou querendo chegar aí. Então o que acontece? Nós pegamos o trabalho da Mônica, que é o trabalho substancial de circo, que são os aéreos, né? E esse trabalho que é o norte de tudo que a gente está fazendo. então, a Lavínia entra para coreografar isso. Então, a Lavínia entra com isso. Eu entro com o quê? Aí eu entro com uma função que fica um pouco diferente, mas está ancorada no mesmo norte. Que é o norte dela. O espetáculo, eu diria que o espetáculo é o espetáculo da Mônica. A ideia. E que digamos assim, é o que a Mônica levantou como cidade e que a gente está entrando E a nisso. gente provoca vocês nessa pesquisa dentro disso, lá em cima, com mobilier, elástico, procurando ideias do eixo, procurando ideias do sol do círculo, em termos de movimento. Então, o que acontece com voz e com texto? É que, saindo desse espaço aqui de dentro e indo para aquele espaço lá fora, e estando dentro de um contexto muito mais aéreo e grandioso, a primeira coisa é que não existirá voz sem microfone nesse trabalho. Então, essa é a primeira coisa, que também é técnica. Então, a gente sai de um lugar que era um lugar que a gente estava trabalhando muito intimista comigo, né? Que era assim, trabalhando a voz, trabalhando o olho no olho com o outro, para a gente poder chegar no espectador, né? Que era esse trabalho intimista. Ele sai desse lugar. Ele entra num lugar de grandiosidade, né? Então é uma voz que é a Vandinha e o Felipe na parede, lá, a plateia cá, entendeu? Que é ela lá em cima, mas estamos numa área completamente aberta. Então, o que eu vi de possibilidade nisso? Primeiro, são textos que vão funcionar muito mais também como uma trilha, né? Como um aporte para o que está acontecendo em cena, do que como uma performance textual em si. Mas isso é muito bom, isso pode ser uma coisa boa, né? A gente pode ter, aí o que foi que eu levantei? Teremos menos tempo de trabalhar esse apuramento técnico de cada um em relação à sua voz. Que era uma coisa que a gente estava fazendo com o tempo, né? Com uma delicadeza e tal. Então a gente vai trabalhar de maneira mais objetiva. Quem quer trabalhar cena, quem quer trabalhar texto, quem tem algum texto que quer colocar, a hora é agora. De dizer, eu tenho um texto que eu gostaria de fazer. Pode ser um pequeno poema, pode ser uma coisa. Aí isso aí precisa chegar, porque não vai ser mais um tempo de eu propor uma coisa, que vocês, não, assim, eu imaginei isso, eu imaginei aquilo, e aí nós vamos atrás disso. E vão ser coisas curtas, porque se a gente imagina que o espetáculo inteiro tem 30 minutos, a gente vai ter no máximo aí de texto 15, 10 ou 15. Não vai ter 30 minutos de texto, né? Então, é um pensamento bem matemático, assim, bem objetivo. Que isso é a cena da Celeste, que a gente já levantou um texto. Aquele texto tem o quê? 2 minutos, 3 minutos, dentro do número dela dos bonecos. Então, provavelmente, nos bonecos, um texto dela vai entrar. Eu pensei nas pessoas que cantam. Então, Camila canta, Celeste canta, Vandinha e Beth têm vontade de cantar. Então, a gente pode ter, dentro de uma própria inserção de um número do Júlio com a Mônica, com a Lu, o Júlio com o Ciro, aquele número pode ser, em vez de ser uma trilha simplesmente musical, pode ser uma trilha de fundo com uma voz cantada ao vivo, né? Pode ser um canto, um texto sendo dito, pode ser
uma coisa assim colocada. Então, dentro disso que já existe, ou dentro desse novo contexto, existem as coisas que já existem. Então, Camila trouxe um texto do Caio Fernando Abreu. Ela trouxe um texto do Cortázar junto com Memórias da Família. O Felipe falou que tem vontade de fazer uma coisa de sonoplastia com sons, com sonoridades e tal. E eu imaginei para ele também uma voz cantada, que é tipo, você tem uma base e tem uma fala que é meio ritmada. Não é rap, mas é uma voz, uma fala ritmada. Então, quem está aqui? É você? Não, você pensou que você estaria aqui, mas eu imaginei que você estivesse lá do outro lado do mundo. Entendeu? Então você tem uma fala que é uma fala ritmada e que pode estar dentro de um contexto. Então isso é uma coisa que está imaginada e pensada para o Felipe e que hoje também a Lara trouxe uma ideia bacana para a gente trabalhar em cima de você, de Vandinha, nesse negócio da Vandinha com o Felipe, do carrinho e dos invisíveis. Que é essa voz que tem na cidade falei um pouquinho das balas. Estava vindo pra cá e aquele pessoal que entra no ônibus vendendo bala, que é não para, botar desculpa ter que atrapalhar a viagem de vocês, mas é que eu tô aqui vendendo um negócio pra vocês. Então que é essa voz, mas não é esse texto, entendeu? Olha aqui, eu tô aqui fazendo um espetáculo, mas eu tô aqui na rua, parará, olha aí, eu dou lá que tá aqui, não é o mate, é o leão, então uma coisa que pode cair seria um pensamento musical em cima das falas. E que eu acho que tem isso de vocês no carrinho. Traz o carrinho, vem no carrinho. Vai trazer pra onde? Vai ter. É o coro, entendeu? Então isso aí é uma possibilidade que apareceu para esse... Tem aquele cara em Ipanema que vende cachaça, que vende batidinha. É melhor que aquele não. Esse cara da rosca que foi ali na minha casa. Ó, minha rosca chegou, minha rosca quentinha, minha rosca quentinha, comer minha rosca. Isso é legal, porque quando as pessoas escutarem isso, eles vão com certeza, o público já fazer relações com o Rio de Janeiro, né? Que é um pouco isso que eu vou falar depois, que é sobre o projeto. Então, deixa eu só terminar. Aí isso é uma coisa que foi pensado, que Lara trouxe, pensando na Vandinha, e que eu achei, na mesma hora, isso pode ser extremamente pertinente, que pode até começar com um texto mais realista, olha a rosca, olha a imagem leosa ali, de repente está... Olha a bolha da cidade que voa, não sei o que, aí pode entrar num texto outro. Teríamos que encontrar o significado disso. A Beth tem uma coisa que ela quer fazer, que é uma contação de uma coisa que levante a água, que fale sobre a água, que fale sobre o universo do indivíduo, com o respirar o mundo, a natureza, dentro desse contexto urbano, e com uma coisa de cristais, que também a gente teria que desenvolver. Ela não existe ainda, não existe nenhum texto delineado para isso. E tem os outros textos que vocês mesmos mandaram, mas que eu não sei até que ponto querem usar ou não. Né? Mas o Ciro tem um texto da cidade, você mandou um. Então eu não sei diretamente se vocês querem usar alguma coisa ou não. Mas aí agora é dentro desse contexto, que é essa voz nesse outro lugar. Que nem sempre está dentro do número, às vezes a voz é uma trilha para um número. Às vezes é só para você. E só para clarear, a gente está falando das cidades, Exatamente. das cidades nossas, das cidades imaginativas, das memórias das nossas cidades, aquilo que é o tema da Mônica. São as cidades flutuantes. E aí, então quando somos você todos... pergunta da bailarina, eu te respondo que a Mônica falou assim, existe alguma imagem que você se identifique muito? Aí a Ana trouxe uma bailarina assim. E isso eu acho que assim, são coisas que são muito individuais, né? Eu sinto, por exemplo, a Ana nem está aqui, mas até é uma coisa que ela se colocou no processo do Mar. Ela falou, quero dançar, porque eu estou num momento na minha vida que eu tenho uma grande questão se eu danço, se eu não danço, se eu sou bailarina, se eu não sou. Né? Então a imagem que ela trouxe para a Mônica é um pouco ela nessa cidade. Dessa né? confusão dela dentro dessa cidade. Funde com uma coisa dela, de identidade dela, com o que ela faz, com a profissão dela, com a questão dela, na cidade que ela vive. Então ela trouxe aquela mulher de titio assim. E aí ela vai para dentro da bolha, a bailarina existe porque ela é um integrante dessa cidade.
só te dando um feedback que você entendeu, né? Como todos são integrantes dessas cidades, né? Por exemplo, o Felipe e a Vandinha estão indo para um lado mais das pessoas invisíveis, que são as pessoas que vivem na rua, sabe? Então, o ideal é que cada um encontre o seu personagem dentro dessa cidade, sabe? Como você flutua por essa cidade, como você vive por essa cidade. Essa é o tema principal. Não, e aí aproveitando assim, acaba criando um pouco um link do que eu iria trabalhar, quando eu iria, né, desenvolver sozinho, os solos e blues, que tinha muito a ver com esse imaginário e esse lugar de cada um, né, até de memórias de vida mesmo, né, concretas. Então, isso é uma coisa da Ana, né, uma coisa que vem dela, que já vê que isso permeia ela de muito tempo. Então, assim, dentro do que era antes, a gente não vai ter tempo para fazer isso tão minucioso, esse trabalho, que seria quando, né, a gente ia ter quase 2 anos na residência comigo, mas que eu vou fazer delineando todas as possibilidades que a gente tem de números com movimentações, coisas com conjunto, espacialmente, que a gente pode usar ali fora, dentro do que a gente tem, limpeza de movimento, provocação para criar. A gente tem um conjunto para criar, que a gente quer, a Mônica me pediu, ela tem uma movimentação toda naquele, como é que chama aquele livro? Espelho d'água, Losango. Tá? Então a gente já tem uma coisa de conjunto, é uma pesquisa bacana. Então estou aqui para ajudar e provocar e ver como é que se encaixa dentro disso. É nesse sentido, tá? Então a junção vai funcionar assim. Então a Mônica já tem um roteiro também, Eu queria passar. que é um roteiro assim. Mas deixa a Vandinha falar primeiro. Eu era super afim de fazer aquela improvisação que eu fiz aqui, do quase no chão. E assim, mas eu tô vendo que tem sempre gente fazendo coisas lá no centro e tal. Então eu queria também que houvesse 10 minutinhos para poder dar uma brincada e retomar. Não, com certeza, tem várias coisas que estão. É que a gente foi, semana passada, fomos pincelando algumas coisas que eram 2 dias. Né? A gente trabalhou 2 dias, exatamente. Então não teve tempo de fazer tudo. Mas também, seu número já está aqui, ele já está na ideia. Vai ter um momento lá mais pro fim, como também os elásticos do Felipe e tal. Tudo isso tá. É que a gente não teve tempo de chegar até isso. Então também só um pouquinho de paciência e pra gente não perder muito tempo, que aí a gente consegue chegar, né, mais rápido. Eu ia sugerir assim, só para otimizar o tempo, enquanto tem alguém trabalhando no centro lá, que vai ser uma coisa, né, no espelho d'água, que quando tem alguém trabalhando ali no meio, não dá para ter outro trabalhando e usando, para que algumas coisas a gente tivesse uma montagem aqui dentro. Por isso que depois de todo o aquecimento, toda a aula da Lavínia, a gente vai encontrar, vai conversar 10 minutos para a gente já falar o que vai acontecer no dia. Tá bom. Então a gente meio que se organiza, vamos trabalhar isso, então lá, então, sabe? Então a gente se Porque organiza. a gente pode ter um ponto para a Vandinha estar aqui, enquanto o Ciro está lá no centro. Mas aí depois todo o Ciro dia, saiu, ela vai para lá pro Mas centro. aí a gente, entre a gente, todo dia a gente meio que organiza, faz essa organização antes de começar o ensaio, pra gente Pode não estar até fazer perdendo essa tempo. organização antes também. A gente pode até já trazer isso pronto, exatamente. Às vezes é uma semana mais ou menos. Então Acho que eu o quero roteiro é passar para importante. vocês o roteiro hoje. É um primeiro roteiro, tá? Que eu fiz. Não quer dizer que é o roteiro que vai ser o original, mas acho que é uma primeira proposta para a gente ver se funciona assim, para a gente ver se fica assim mesmo ou se a gente faz algumas mudanças, tá? Então nesse primeiro roteiro que eu imaginei, o público entra, na verdade é o segundo roteiro. O primeiro a gente nem chegou a passar por ele, mas eu já transformei ele com as coisas que a gente fez a semana passada. Então entraria o público, a primeira imagem seria a Celeste, ela estaria aqui nesse piso alto, certo? Você estaria... Final da escada. Onde você fez sua improvisação. Eu tenho... Ali em cima do vidro da escada? Isso. Eu tenho uma lona que eu não consegui trazer agora porque ela estava muito pesada, eu já estava trazendo uma sacola muito pesada, mas é uma lona redonda, ela é bem bonita. Que aí eu pensei em colocar ali em cima, então ali ficaria já um
um espaço para você estar dançando em cima e o espaço delimitado para o público, certo? Então o público estaria você lá deitada, né, com os fios, mas como uma instalação, certo? O público está entrando, você está como uma instalação, está uma luz lá, mas você é uma instalação, né, sem se mover. E o público entra, tá você lá, então todos os outros já estão lá nos fios, certo? Cada um numa posição também, a gente vai descobrir cada uma deitada, uma assim, um pendurado, uma posição relaxada, onde dessa intenção que vocês também estão ali ainda dormindo, que o dia não amanheceu, que a vida ainda não começou. Seria uma instalação, as pessoas entram e vão ver essa instalação, certo? Que é um pouco como o trabalho do Mário, só que quando o público entrar, você estava em movimento. No caso, não, vocês vão estar parados, tá? Meio instalação performática mesmo. Aí o público entra, luz na Celeste, os outros estão todo mundo lá nas suas instalações, só que com pouca luz. O foco é a Celeste, tá? E ela começa a fazer a dança dela dos fios, né? Que é uma coisa dos fios, se emaranhando nos fios. Então a gente pode, né? Tem a coisa do texto que você trabalha, do subir, do descer. Então começa com esse trabalho, porque a ideia... Duas pessoas. Quem estaria com ela? Você Com tinha duas colocado. pessoas. Eu imaginei que estaria o Felipe, que o Felipe já vai estar embaixo, então a gente já usaria o Felipe, e talvez o Júlio, não sei. Aí também é pra gente decidir. Certo? Ou poderia ser o Felipe e a Beth, o Felipe, não sei. Isso a gente tem que decidir, mas o Felipe eu acho que é um que estaria lá embaixo. Tá? Eu acho que a gente, vou só abrir um parênteses, a gente também pode fazer talvez uma improvisação, jogando uma vez com o Júlio, uma vez com a Beth, para entender, porque tem um lugar também de peso e contrapeso. Estou falando em termos de movimento. Sim. Que talvez vá precisar ter força. também tá dançando, né? Quem que Essas você pessoas também vão ter que estar- sugere? Assim, a princípio eu tinha pensado até a Wanda e a Beth, que era uma coisa como elas são as diretoras da Intrépida, é como se elas estivessem ali, não sei, né? Eu não sei, eu sei que corporalmente, quando eles fizeram, você fez com a Ana Lu, Com a Ana. com ele, teve uma coisa bem, Tinha rolado bem legal. bem legal e é Peso, realmente força. de peso, assim. Então, Sim. acho que a De gente já tem que repente é pensar, Júlio eu não e sei como Ciro. seria, É, né? Mas o Ciro tá. Mas é que o Ciro tá lá na travessia, Estamos aí ele abre pra a experimentar, travessia. pra vocês Pra experimentar, escolherem. a gente também pode experimentar, mas é porque pra ser mais objetivo, porque a gente não tem eu muito acho que- tempo. Hoje você quer fazer com quem, então? Não, mas olha só, vamos passar o roteiro Só vamos inteiro? continuar. Vamos focar Não, no mas já roteiro. Não, vamos gente, resolver sim, mas isso. peraí, é porque o roteiro, dentro do roteiro, eu preciso Ela também precisa já saber. saber Hoje quem vamos que ela fazer com pensou, quem? Vamos porque fazer isso eu com preciso já Júlio? trabalhar com as pessoas. Hoje você quer fazer com quem? Com Júlio e com... Não, depois Eu prefiro já não ficou fazer aberto, essa isso a gente parte. vê daqui a pouco, mas vê eu daqui a precisei pouco. falar sobre Tá, isso, porque é perfeito. Então importante. isso é importante. Aí, Então começaria definir, esse solo, experimentar e definir, né, Lara? a Celeste tá dançando, certo? Você vai ser meio um fio condutor, vamos dizer, um pouco nesse início. Você tá dançando, né? Você tá dançando, tal. Aí quando você termina a sua dança, você vai para os fios, certo? E você vai subir nos fios. Você que vai dar o start dessa movimentação nos fios, certo? Você subiria pela Beth, certo? Naquela coisa, você seria esse doble, entraria agora. Seria um momento dela subir por você, vocês fazem coisas ali, até que ela vai pro fio no alto. Então a Beth já tem que estar Então a em Beth cima. já tá lá em A Isso Beth já é estaria certo. lá em cima, exatamente. pronto. Por isso que eu já tinha pensado o Felipe e o Júlio. Eu acho, pode ser. Então pronto, é Celeste. Celeste sobe na Beth. Beth vai... faz lá o dobro, o Aí começa trabalho. a Isso, caminhada aí em quando a cima. Celeste tá lá em cima, começa toda essa cena das caminhadas. As certo? travessias. As com travessias. Quem já está lá. Tá? E aí começa toda essa cena da travessia. Hoje a gente vai fazer uma improvisação, certo? Para depois a gente marcar exatamente, tipo, começa o Ciro primeiro, aí depois passa a Vandinha por aqui, ali passa o outro aqui, o outro vem, sabe? E aí a gente faz toda essa coreografia depois, certo? Mas essa coreografia da travessia, tá? Você fez essa coreografia da travessia, certo? Então todos esses estão lá em cima, o Ciro, a Ana, a Camila, e aí a última imagem que eu... Beth A Beth e a Wanda. e a Celeste. Isso, a Celeste é que sobe por último, tá? E a última imagem dessa travessia, e dentro dessa travessia, a gente pode pontuar várias coisinhas que podem acontecer. Por exemplo, pode acontecer o momento do coro,
que a Miriam vai ver se acontece aqui ou acontece em algum outro Licença, momento. no momento que a Celeste está nas cordas, tem um texto dela? Tem. Então a gente já tem um primeiro texto com a Celeste. Se Isso. sobe, acontece o doble, acontece a travessia, talvez esse momento possa caber esse coro. Pode ser Ou bacana. então o coro vai lá para baixo, porque a gente finaliza essa cena com a cena da Camila, Qual cena a gente finaliza? que é aquele solo que ela travessia faz lá dela. no alto, a Então, travessia, a travessia dela. finaliza com a Camila. Isso, Tá. finaliza com a Tá Camila, lá em cima também. todos estão lá em cima. Só quem está embaixo, são 3 embaixo, o resto estão todos lá em cima. Certo? Aí termina a Camila com o texto dela, que não sei se vai ser uma canção ou um texto. Não, eu tenho. Tenho separado aqui várias ideias. Isso, mas aí depois a gente depois dá essa limpada. Eu só tô passando o roteirinho, tá? Terminaria com essa cena da Camila, certo? Assim que termina a cena da Camila, o solo dela, entram por baixo, pelo chão, o Felipe e a Wanda, e eu imaginei o Júlio também, no carrinho de supermercado, se ele já estivesse no chão. Caso o Júlio vá lá pra cima, não sei, a gente pode mudar isso, tá? Aí entrariam os 3 no carrinho de supermercado, pelo chão, tá? A ideia é um pouco assim, que o carrinho esteja cheio de papelões, certo? De caixas de papelões, que a gente vai construir uma cidade cenográfica toda de caixas de papelões. E talvez essa cena do carrinho é uma cena onde vocês vão chegando, são as pessoas invisíveis que moram na cidade e vão construindo essa cidade, com as caixas de papelões. Nisso desceria a Celeste lá do alto, de alguma maneira, desceria ali em cima desse carrinho e ficariam todos ali, uma coisa acrobática ali no carrinho. Então, a movimentação que você pensa... É um quarteto, então. Um quarteto, Felipe, isso. Vandinha, Júlio e Celeste. Só que no final eu imagino que todos cheguem nesse grupo, que todos se juntem ali, que no final cada hora vai chegando um, e todos se juntem nesse núcleo para estarem todos juntos no solo esse momento, que é onde vai ser a dança, onde começa a coreografia. E aonde é esse carrinho tá nesse momento? Aonde o quê? Esse Em carrinho volta está? do espelho d'água. Vai estar em volta do espelho d'água e aí vai estar criando e vai estar construindo essa cidade de papéis, então uma coisa acrobática, pisa no ombro de um, sobe ali, faz isso, passa no mão na mão, então criando coisas acrobáticas, que é um momento acrobático pra gente usar coisas de solo. Eu lembro que vocês tinham uma coisa linda que andando um em cima do outro até chegar ali, então vai ser todo esse momento dessa construção dessa cidade de papel, de caixas de Vão ter papelão. várias coisas assim pra gente misturar cores. E o jogo vai ver também. Exatamente, aí a gente vai ver como que vai fazer essa construção dessa cidade, tá? Vai ser uma coisa coreografada, tá? Mas seria esse momento dessa construção dessa cidade de papel, com todos. Aí terminam todos juntos, estão todos juntos nessa cidade. Aí viria o momento dessa coreografia no espelho. Todo certo? mundo vai se molhar. Sim. Se molhar não, porque eles vão estar molhando o coisa. Essa coreografia ainda é em pé. Ela não deita não é a no de espelho. chão. Não é de chão, essa é em pé. É aquela que você lembra do tandão, dos passinhos. Você até falou de fazer umas coisas aqui, de todos iguais, que seria uma coreografia onde estão todos, todos que moram na cidade, que caminham, que fazem aquelas mesmas coisas todo dia, aquela vida da rotina, do dia a dia, da falta de individualidade que existe na cidade, cada um buscando suas individualidades, sabe? Então mostraria um pouco isso, esse momento coreográfico. Aqui pode vir uma coisa de texto também bem legal, na hora que eles começam a caminhar, pode já todo mundo... Hã? Um pedaço. Mas essa você tem dentro do espelho d'água. Pode começar no solo e entrar dentro do espelho d'água, pode ser só no solo também. Seria essa passagem por todos os urbanos mecânicos na cidade. Aí viria o solo, o duo de vocês dois, tá? Que esse duo tá falando um pouco, porque nesse solo, então ele tá um pouco essa busca por individualidade, por espaços na cidade, né? Onde vai ficando tudo muito, a vida vai ficando tudo muito, cada um no seu quadrado, né? E aí tem seu solo, que aí a gente trabalha depois dentro do solo, a coisa da transformação, dos altos e baixos, das mudanças de planos, e aí seria esse duo, que eu acho que teriam que ser os 2 homens. Eu gostei muito quando vocês fizeram na semana passada, e eu acho que pode ficar bem interessante esse doble de 2 homens, tá? Mas vai bater aquela coisa do vestido também, da
Não. A gente já vai transformar ele para uma coisa mais de movimentos. Aí seria o Dúlio, o Du do Júlio e Ciro, certo? Terminou o Du do Júlio e Ciro, entraria a parede, o Felipe e a Vandinha na parede, tá? Aí eles começam a descer a parede e tem toda uma coisa de texto ali que a Miriam vai trabalhar, o texto com vocês também bastante ali nessa parede. A ideia da parede é que a cidade vai ser construída aqui embaixo da parede. Então, quando vocês estiverem correndo ali na parede, é como se estivessem correndo em cima da cidade. Essa é a imagem, sabe? Assim que está a cidade embaixo, então vocês estão correndo em cima da cidade, que são pessoas que, né, que flutuam, que vivem a vida. Só uma coisa, depois de ter feito essa coreografia embaixo, os meninos sobem, eles sobem no dueto e os outros, tirando Vandinha e Felipe. Vão subir de novo? Então, isso a gente ainda não sei ainda, a gente tem que dar uma pensada nisso. Porque a Vandinha e o Felipe vão para a parede, vocês vão ficar, e os outros, eu acho que, né, porque a próxima cena, por exemplo, vai ser a bola. Então as meninas já viriam para dentro para vestirem a bola, você entende? Já colocarem a bola. Vai ser todas as mulheres? Sim. O que é esse do Júlio e Ciro? Então, eu acho que poderia manter aquela mesma ideia da transformação, né? Que eu vejo uma coisa muito assim, um sobe, tá lá em cima, tem sua cena, o outro sobe, tem sua cena, aí tem momentos que vocês se encontrem nessa união dos dois, você entende? Como se tivessem diferentes focos, sabe? Assim, diferentes pontos. Mas não sei, isso a gente não começou a trabalhar ainda. É a pesquisa de movimento. Se é isso que você está querendo. Fala sobre o encontro de duas pessoas que ficam se desencontrando. Encontros e desencontros. Eu acho que é uma coisa meio de encontros e desencontros nessa cidade, sabe? Uma hora tá ali, outra ali, outra vocês encontram, mas isso já cria um desencontro. É um pouco, passa todas essas metáforas, mas trabalhando sempre com esses dois planos, altos e baixos, e momentos que se encontram, e momentos que se encontram em harmonia, momentos que se encontram em oposição, sabe? Assim, então falaria um pouco disso, que é um pouco... Não, esse papel aqui. É meu. Né, que fala um pouco dessa vida. Não sei se você... Também que sai, né? É como se também você vê uma massa que passou por ali e de repente você dá o foco em dois seres. Que se individualizaram, vamos dizer, dentro dessa massa. Porque a ideia é que passe essa massa e esses dois seres estão buscando essa individualização dentro dessa massa, você entende? Só que é difícil essa individualização, porque tem altos e baixos, tem subidas e descidas, tem contrapontos, tem momentos que entram em harmonia, mas tem momentos que estão totalmente em desarmonia. Então seria um pouco essa leitura, tá? E aí vem a parede, certo? Aí vem a parede né, continuando um pouco a cena do solo que começou, né, que vocês vão começar no carrinho do supermercado, a cena do solo, e vão para a parede. Não sei se o Júlio já estaria no carrinho do supermercado ou se estariam só os dois. Isso a gente vai decidir O Júlio ainda. tá com o Ciro lá. Não, isso antes. Do carrinho do supermercado, no início, que eu falei que entrariam os três. Eu acho que a princípio o Felipe pode desenvolver uma pesquisa primeiro para ele aparecer. Ou se precisa mesmo de outra pessoa, vai ser um dueto, porque aí a gente deixa um tempo para começar a pesquisar e mostrar alguma coisa pra gente, isso no dia. Tipo, hoje vocês vão trabalhar isso. E aí trabalha e a gente vê. Sim, o pra que começar criou a reter ali. material. Sim. Pra gente ver se ficam os dois, se entra você também, né? Eu imaginei você talvez por estar ali meio dirigindo o carrinho, pode sabe? ser bom para dar uma peso e contrapeso, para segurar enquanto ele sobe, outro para sustentando. A Vandinha tem o personagem dela que é o cachorro, que a Miriam gostaria muito de trabalhar esse personagem. Eu imagino muito a cena do Felipe com o carrinho, com a Vandinha, entendeu? Lógico que podem ter as outras pessoas que vão entrar e vão fazer outras coisas, mas como se a narrativa fosse desses dois invisíveis, um pouco como os vagabundos, entendeu? Os dois clowns, um é o cara mais assim, a outra é o tal, o mendigo com o seu cachorro. Esse cachorro pode falar, entendeu? Esse cachorro pode ser ser humano, que de vez em quando tá cachorro. Esse pode ser um cachorro que de vez em quando tá ser humano, entendeu? Mas eu acho que esse lugar entre o animal e o ser humano abandonado na cidade, isso acho que pode ser uma coisa legal, do vagabundo,
E depois vocês vão descer a parede, vão estar correndo por cima da cidade. Então também passa essa coisa que vocês são seres que estão na cidade, mas que né, que estão vivendo de uma certa maneira, né, são seres da rua mesmo, que estão, né? E são guardiões da rua também, né? Guardiões, né? Guardiões da rua. Guardiãs, Mas isso eu acho que cada um agora vai encontrar o seu personagem, então, encontrar o, né? Só para falar desse negócio também, eu acho que tem um desenvolvimento para ser feito na cena, que eu acho que é muito o Felipe na relação com o carrinho, e do Felipe na relação com a Vandinha e o carrinho nessa dinâmica de acrobacias, entendeu? Isso Não é depois nem da só de parede? acrobacias. Não, isso antes. Antes, tá. Antes, aqui a gente voltou, desculpa. Ah, tá. Então, só da percepção Que aí, da que aí relação. viria você de repente Não, do sei, alto, tá. cairia ali, aí começaria 3, 4, e na hora que visse que já tivesse todo mundo ali. Mas a célula vem, eu acho que da Vandinha com Do Felipe, eu vejo Tá, isso também. terminou a Tanto que parede. depois a célula vai para a parede, né? A Vandinha e o Felipe novamente na parede, certo? Aí Depois do tiro, né, que a gente tava. Isso, é a Vandinha e o Felipe na parede. A cena vai pros dois na parede, tá? Que a gente pode trabalhar vocês descendo no início de rapel até chegar no lugar. Essa descida pode ter um texto, pode, sabe? Aí desce, vocês correm pela parede. E aí, terminando a cena da parede, eu vejo o momento de entrar a bola. Eu vejo a cena da bailarina. Então, antes da cena da bailarina, antecede as meninas com a bola. E aí, uma bola vai estourar. E é a Ana que vai fazer a cena da bailarina, certo? As outras vão sair, vão voltar para dentro, e essa uma bola estoura, e aí é a cena da bailarina que vai acontecer. Talvez tá? não Que seja ela, talvez seja a Camila. Exatamente, não sabemos. Hã? Pendurada no centro. Pendurada no centro, onde vai estar dançando com os dois meninos, tá? Com o Ciro e com o Felipe, tá? Ciro e Felipe ou Ou Ciro e Júlio? Ciro. Ciro e Júlio. Eu olhei pro Felipe e falei... A gente tem que ver, porque depois daquele dia eu fiquei trabalhando só com Ou pode você, ser só né? com o Ciro também, pode ser também com Depois um bailarino ele fica só. e faz o dele já. Sim, sim. E aí Pode ser seria a bacana cena da essa bailarina. ligação. Mas também pode ser os dois, depois os dois, a Ana Lu e o Júlio saem e fica ele. Isso a gente vai ver agora, tá? Mas tem essas possibilidades, tá? Terminando a cena da bailarina, nessa cena da bailarina também, no início dessa cena, eu vejo um momento onde pode também ter alguma coisa da Beth, com as águas e com tudo que eu acho que combina muito com essa cena, tá? Temos que ver aqui onde que encaixa, tá? Mas por enquanto a gente não vai fazer porque ela ainda não existe, tá? Mas deixando aspas de que poderia estar encaixado nesse momento, tá? A sua cena. Aí terminou a cena da bailarina na água. Eu imaginei essa cena da bailarina que ela começa dentro dessa bolha, ela vai estourar essa bolha, ela vai dançar, ela vai pro alto, ela vai dançar em cima da cabeça, em cima da mão do homem, vai fazer coisas, né, vai pro alto, vai dar triplos saltos, triplas piruetas e vai jogar ela e nananana. Só que ela termina no chão. Ela termina meio que, sabe, o final ela vai pro chão e começa a se... Aí é onde a gente faz essa primeira introdução do espelho d'água. Tá, então só uma coisa, esse dueto que eu tô montando vai estar com a bolha. Então, ela vai ter estourado a bolha. Ela vai estourar a bolha e é onde começa o dueto. O momento que estourar a bolha é onde começa o dueto. É onde ela libertou né, dessas coisas que ela tem, né, desses sentimentos, né, e ela vai dançar. Só que essa dança também é uma dança difícil, que ela vai pro ar, mas também ela termina lá no solo, sabe? Então tem um momento que ela vai pro solo e ela vai começar a fazer coisas no solo, assim, onde ela vai começar a se molhar e tudo. E aí que seria o momento onde todos, eu imaginei, todos entrariam no espelho d'água nesse momento e faria essa dança todos molhados. E aí nesse espelho d'água a gente pode colocar várias coisas, nesse momento água. Aí agora chegaria o momento água, onde entraria o momento da Vandinha, o momento do Felipe, vários momentozinhos que a gente colocaria dentro desse grande momento que eu chamo o momento água. Uma coreografia com todos no solo, se molhando. Mas eu acho que tinha que ser uma coisa que vai acrescentando, entendeu? Mas isso ela vai ver. Sim, mas isso vai ser isso mesmo. Eu estou jogando a ideia. Isso a gente não começou a desenvolver nada. Porque assim, eu não gostaria de começar assim, a imagem que eu tenho do que eu pretendo fazer não é ensopada fazer um negócio, entendeu? Mas ali vai ter Talvez água ir sempre. molhar no final. Tá?
Então talvez você não ela faça está essa falando do solo dela, aquela ideia, né? Talvez Depois vocês podem botar em outro lugar Ah, antes. o seu solo não entrou ainda. Queria dar a cartada inicial com um trabalho com todo mundo junto. Então, na quinta-feira, eu já conversei com a Mônica, de em vez de ser o aquecimento da Lavínia no começo, mas também, se não tiver todo mundo, já fica um pouco diferente. Mas vamos fazer assim. Todo mundo durante quinta-feira tá todo mundo, Quê? né? Menos a Só Camila. menos a Camila. Então, assim, 2 horas de trabalho comigo, que vai ser um aquecimento, e a gente vai trabalhar em cima das vozes e do que já existe, para um ajudar o outro nas coisas de texto que existam. Mesmo que, por exemplo, Júlio não vai trabalhar texto, mas ele vai ajudar a Celeste na improvisação com o texto, ou tal. Então, 2 horas de trabalho em conjunto comigo, e o aquecimento vai ser comigo nessa quinta-feira, para poder deflagrar os estágios em relação aos textos. Depois, a gente vai ficar com Celeste, Wanda, Felipe e Beth. Então, durante essa quinta-feira, independente dos outros trabalhos que hajam, a gente vai ter um tempo, eu e Lara, com Celeste, com Wanda e Felipe juntos e com a Beth, para poder deflagrar a contação da história. Sempre eu vou trabalhar terça, quinta e Lara vai estar aqui na sexta-feira. Nem toda sexta-feira eu posso estar, então a Lara vai estar na sexta-feira. Aí na sexta-feira a gente deve passar alguma coisa do coro de texto, se a gente vai levantar na quinta-feira uma possibilidade de coro, na sexta a gente vai passar isso, vai voltar para Celeste, para Beth, para Wanda e para o Felipe, que é onde eu acho que a gente amarra melhor os textos maiores. E aí, Camila, na sexta-feira, provavelmente, na quinta, já estava colocado aqui no coletivo, mas eu acho que você não chega na hora do coletivo, né? Mas chega no final do coletivo aquecida, né? Então tá. Aí talvez caiba na sexta-feira, a gente não colocou aqui, mas seria legal se a gente pudesse ter um tempinho com você, uma meia hora com você, certo? Então a gente já está com esse cronograma para quinta e sexta em relação aos textos, tá bom? Sexta de manhã, né? Sexta de manhã. Então eu queria falar que amanhã, começando a aula às 10, eu vou dar um aquecimento mais rápido, porque eu vou começar a montar o conjunto já do espelho d'água de chão, com todo mundo, tá bom? E outra coisa, esse roteiro eu fiz com tudo que a gente levantou até agora. A Vânia me falou do número dela, da corda da Beth, tem o número do Júlio da lira que gira. Então tudo isso a gente ainda não levantou. Então a gente também vai precisar de um tempo para levantar esses novos movimentos e ver onde eles vão estar inseridos dentro desse contexto. Tá? Mas por enquanto a gente ainda não tem levantado. Então a gente também tem esse espaço para levantar, que pode vir mais tarde, ou pode entrar aqui dentro desse roteiro em algum outro momento, certo? Então é só para vocês saberem isso, tá? Que tem esses números também, que está aberto, que não é nada fechado, tá? É só uma primeira roteiro para vocês poderem entender um pouco melhor e se situar dentro dessas cidades, né? E cada um começar a descobrir suas individualidades dentro dessa cidade, tá? De movimento, de personagens, de contextos, mas que cada um começa a se descobrir dentro dessa cidade. Então o que eu quero agora é que a gente vá lá fora, vamos fazer esse passadão. Até agora a única coisa que a gente trabalhou foi o Ciro, a gente não teve tempo de trabalhar nada. Não, teve o solo da Camila, foram as travessias. Não, eu sei, mas que trabalhou com você, que começou a lapidar, foi só isso. Então, por exemplo, o solo da Camila vai ser uma improvisação, o solo da Celeste ainda vai ser uma improvisação, ainda não está coreografado. Mas eu quero que vocês vão agora com esse... Para ter um entendimento de estrutura. De o que estrutura, a gente quer é um entendimento de estrutura. Principalmente que a Miranda pediu isso bastante para a gente hoje, para ela poder se localizar com os textos. Então, a gente vai precisar de ter esse entendimento só dessa primeira estrutura que eu estou propondo. Certo? Okay. Então, vamos agora, todo mundo concentrado. Vamos direto. Eu vou falar em qual linha cada um vai estar.